Sabe aquela angústia de esperar por uma decisão do governo que parece que nunca vai sair? Pois é. E se eu te disser que essa angústia tem sim um prazo para acabar? E mais, que existe uma arma secreta, escondida na lei que pouca gente conhece. Fica por aqui que a gente vai desvendar juntos esse pulo do gato contra a burocracia. Olha, quando um processo administrativo se arrasta, a vida da gente parece que fica em espera, né? Mas é fundamental entender o seguinte: existe a revogação, que é quando a administração pública simplesmente muda de ideia sobre algo, por uma questão de conveniência. E existe a anulação, que acontece quando um ato já nasce com um erro, com algo ilegal. É justamente aí, na anulação, que mora o segredo que pode virar o jogo. Ok, vamos entender como funciona esse labirinto. Para a gente poder usar o tempo a nosso favor, a primeira coisa é saber que um processo administrativo não é uma coisa aleatória, não é uma bagunça. Pelo contrário, ele tem um caminho bem definido por lei, com começo, meio e fim. E esse caminho basicamente tem três grandes paradas. Primeiro, a instauração. É o apito inicial, quando o processo começa de fato. Depois, a fase mais longa, a instrução. É aqui que se juntam documentos, provas, pareceres, é a investigação. E por último, claro, a decisão. O momento em que a autoridade responsável finalmente bate o martelo. Todo santo processo segue essa lógica. Agora sim, vamos ao que realmente interessa. A administração pública não tem a vida toda para tomar essa decisão. Existe um relógio correndo. E o mais curioso é que, em muitos casos, esse relógio corre contra ela mesma. E aqui está o ponto-chave. Esses prazos não são uma mera recomendação, não. São obrigações. E se a administração perde esse prazo para anular um ato, ela pode simplesmente perder o direito de fazer isso. Ou seja, o tempo, nesse caso, vira direito. E chegamos à regra de ouro. Aquela informação que não vem na capa do manual, mas que tem um poder gigantesco. Estamos falando de um prazo muito específico que funciona como uma verdadeira ferramenta de proteção. Anota bem esse número: 5 anos. Esse é o tempo que, em situações muito importantes, o poder público tem para anular um ato que beneficia uma pessoa. E quando o assunto é aposentadoria ou pensão, por exemplo, esse prazo é absolutamente decisivo. E olha só o que diz essa decisão. Isso aqui é o puro suco da informação. Se o Tribunal de Contas, que é o órgão que fiscaliza esses atos, demorar mais de 5 anos para dizer se aquela aposentadoria está legal ou não, ele simplesmente perdeu a vez. Não pode mais anular. O direito se consolida pelo tempo. O nome técnico para isso, no direito, é decadência. Pensa assim, é como se o direito da administração de anular um ato tivesse uma data de validade. Se o governo não agiu dentro desses 5 anos, esse direito caduca, ele vence. Simples assim. Pera aí, vamos dar uma pausa. Se essa informação dos 5 anos já deu um estalo aí, já abriu a mente, imagine o que a gente ainda vai trazer. Fica aqui um desafio. Clica agora em seguir o DireitoCast na sua plataforma, porque semana que vem tem mais dicas como essa. Garante que não vai ficar de fora. E claro, se achou útil, compartilha. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Certo, mas e se o caso precisar ir para a justiça? Como funciona? Bom, o judiciário age como um fiscal externo, um guardião das regras do jogo. Só que a atuação dele também tem limites bem claros. E o primeiro limite é este. O judiciário só age se for provocado. Um juiz não pode simplesmente acordar de manhã e pensar, vou anular aquele ato administrativo ali. Não. Alguém precisa entrar com uma ação, precisa pedir. Sem essa provocação, a justiça fica de mãos atadas. E o que o juiz analisa exatamente? Bom, ele faz o controle da legalidade, ou seja, ele é tipo o árbitro. Verifica se as regras do jogo foram cumpridas, se a lei foi seguida, se houve direito de defesa. Agora, o juiz não faz análise de mérito. Ele não pode dizer se a decisão do gestor foi a melhor ou a pior. Ele não se senta na cadeira do administrador para decidir no lugar dele. Então vamos amarrar tudo isso. O que é que precisa ficar gravado na mente para proteger os próprios direitos diante da máquina pública? Para resumir então, primeiro, o processo administrativo tem regras, não é terra de ninguém. Segundo, o tempo pode ser sim o maior aliado de quem espera. Terceiro, aquele prazo de 5 anos é uma ferramenta poderosíssima, especialmente para aposentadorias e pensões. E por último, o judiciário está lá para garantir que o jogo seja limpo, fiscalizando a legalidade. Fica aqui a reflexão final. Quantos direitos por aí já não foram garantidos, não por uma briga judicial, mas simplesmente porque o relógio da administração pública correu mais devagar do que deveria? O tempo, às vezes, é o melhor advogado. Muito obrigado pela companhia. Se essa análise te ajudou de alguma forma, siga o DireitoCast no Spotify para não perder mais nenhum conteúdo como este.
E para quem curte o formato em vídeo, estamos também no YouTube e no TikTok. É só buscar por DireitoCast. Até a próxima!